Aí, esse é um trabalho de um resumo, né, que eu fiz de 5 vídeos de língua espanhola. Os créditos são desses irmãos que fizeram os vídeos, né? Nada é meu, eu só resumi. E o canal deles no YouTube é com este nome aqui, Estúdios de los Escritos de Urantia. Então, existem várias conjecturas que eles fazem partindo do próprio livro. Que é um texto do livro, né? Eles explicam que a cada 100 anos do tempo de Urântia, o corpo de 24 supervisores planetários de Jerusalém designa um entre eles para permanecer no nosso mundo e atuar como representante executivo deles. São aqueles 24 anciões lá, né? Na função de governador geral residente. Durante os tempos da preparação destas narrativas, ou seja, do próprio livro, esse oficial executivo 19º a servir como tal foi mudado e foi sucedido pelo 20º. O nome do supervisor planetário atual é ocultado de vós apenas porque o homem mortal tende a venerar e até mesmo a deificar os seus compatriotas extraordinários e superiores supra-humanos. Continua explicando que os corpos de serafim designados para o nosso planeta têm uma direção que se origina da sede central do nosso sistema de mundos, onde os 24 conselheiros, conhecidos como os 24 anciões das revelações, são um corpo de assessores composto por antigos mestres e líderes que existiram na humanidade. Atualmente, sob a condição de seres glorificados, prestam assessoria a Urântia e dirigem o trabalho do corpo de serafins do nosso planeta. E a cada 100 anos, um deles é escolhido para residir em nosso planeta. Um deles, substituindo o anterior, vem ao nosso mundo morar de forma invisível como governador-geral residente. E dirige aos 12 corpos de anjos do nosso mundo. Também poderá trazer alguns serafins para possíveis substituições. Esses serafins são aqueles lá do progresso, da religião, né, do desenvolvimento, aqueles serafins. Sidney, Oi, antes de tu, no primeiro slide, desculpa eu interromper, mas eu fiquei. Ele fala ali que esse é que nesses tempos ali tá, foi sucedido pelo 20º, sim, no tempo do tá? livro, No tempo, 1930. é, tá, a cada 100 anos, eles começaram a contar quando Do, Tempo de Jesus não, Cristo. do tempo é, de é, Jesus, eles contaram, então, né? Sim. exatamente. A Pois é, conta não tinha me começa dado conta quando, nunca. É, quando Jesus ascende, é. aí vem o primeiro governador. Eu não tinha me dado conta disso, que era no tempo de Jesus. Eu tinha entendido isso, tá? Então, era só para confirmar. No Obrigada. ano 30, no ano Hum. 30 foi o primeiro governador. Que Ah, relação tem eles, esses 24, com o Melquisedeque, não é o vice-regente? Hoje ele é o vice-regente. E o que esses Lá que vem. 24 Eu fazem? estou achando que isso é outro corpo. Porque aqui Não, fala em glorificados. Não sei se acho que é no anterior aí, em algum lugar. Ele fala glorificados, mas glorificados não são aqueles que chegaram no corpo da finalidade, né? Seres glorificados que eram humanos e que vêm e comandam, então, os serafins, guardiões lá, né? Os serafins que são aqueles que são os que é, são, né, líderes e tal.
Mas seres glorificados, eu não sei o que vocês entendem, gente. Eu ia falar isso só no final, mas já que estava interrompido. Então, ele diz isso aqui, esse texto é texto do livro, tá? Sim, sim, pois é. Sim, Mas eu não Eles tinha não me dado estão, conta. eles não estão falando, eles estão reproduzindo o texto, fielmente o texto do livro. E 24 anciões, o outro grupo, eles chamam de 24 mais os 20, né? Que é outra coisa, eu acho. 4 mais 20, né? É. Então, esses glorificados, está bem ali no meio, né? Atualmente, sob a condição de seres glorificados, prestam assessoria à Urântia e dirigem o trabalho do corpo dos serafins, do nosso planeta, né? Isso, E a cada 100 anos, então, um deles é escolhido. Mas, assim, eu tá. fico pensando, que glorificado é quando está lá no paraíso já, né? Não sei se algum de vocês tem Sim, essa mas ideia aqui eles estão também. falando, conhecidos onde os 24 Anciões. líderes que existiram na humanidade. Isso. Não é humanidade, exato. Então, se eles existiram aqui, são esses 24 daqui. Exato. mas não são aqueles 4 e 20, né? Nem Lá, Eu a, acho que exato. não é Adão e Eva, não é aquela turma, né? Por isso Esses que eu não são. por achei. exemplo, Uau. a, a criatura intermediária que foi governadora geral, ela é aqui do planeta, mas é uma criatura intermediária. Vocês vão ver logo para Bom, frente. sim, vamos ver para frente. Vamos ver então. A minha dúvida era só aquela. Aqui que fala sobre ela. A 1, 2, 3, a primeira, a primogênita da ordem primária, ela foi liberada dos deveres planetários imediatos, pouco depois de Pentecostes. Porque as criaturas primárias, elas ficam no planeta até a luz e vida, não é isso? E elas só poderão, elas assumem um compromisso, né, de ficarem no planeta. Essa intermediária nobre permaneceu firme, junto com Van e Amadon, durante os dias trágicos da rebelião planetária, e a sua liderança destemida foi um forte instrumento na redução das baixas da sua ordem. Atualmente, ela serve em Jerusalém como membro do Conselho dos 24, tendo já uma vez funcionado como governadora-geral residente de Urântia depois de Pentecostes. Então é aqueles vinte e Que quatro mesmo, porque a criatura intermediária é uma das daqueles. Hum. ela hoje é um dos 24. Por isso que eu Mas é penso, daquela turma lá de Adão e Eva, de João, de todo mundo, é os 24 aqueles. Porque a aqui fala que criatura intermediária. ela foi fiel junto com Amadon, né? Com Van e Amadon. Por isso que eu acho que ela foi. Eu penso, né? Aí eu coloco aqui embaixo, que ela tenha sido a primeira governadora geral residente. Que se começou em 30, logo após Pentecostes, e aqui fala que ela foi liberada nessa época para funcionar como governadora geral, ela foi a primeira. Penso eu, né? Pode. Salvo melhor juízo, como diz o Aélio. Aí continua explicando. Satã podia vir a Urântia porque vós não tinhais nenhum filho de categoria com residência aqui, nem príncipe planetário, nem filho material. Maquiventa Melquisedeque, desde então, foi proclamado príncipe planetário vice-regente de Urântia. E a abertura do caso Gabriel versus Lúcifer assinalou a inauguração de regimes planetários temporários. Aqui eu gostaria que prestasse um pouco atenção nesse grifo que eu fiz, porque lá na frente eles vão falar sobre esse tema aqui, regimes planetários temporários, desse texto aqui. Esses regimes planetários temporários em todos os mundos isolados. É verdade que Satã visitou periodicamente Caligástia e outros príncipes caídos,
exatamente até o momento da apresentação dessas revelações, ou seja, lá em Pentecostes, né? Quando aconteceu a primeira das audiências solicitadas por Gabriel para o aniquilamento dos líderes rebeldes. Satã, no entanto, está agora incondicionalmente detido nos mundos de prisão de Jerusalém. Aí, segundo o estudo deles, sempre acontecem coisas antes e após o governador-geral residente. Satanás é preso após a primeira audiência solicitada por Gabriel. Aí eles tecem esse comentário aqui. Pelo menos uns 10 anos antes da prisão de Satanás, existiu uma explosão de sucessos estranhos em Urântia. Floresceram grupos esotéricos e eugenésicos que foram a semente dos futuros movimentos nacionalistas. É como se tivesse existido um apuro por disseminar os ensinamentos rebeldes e estabelecer o cenário para o que viria. É como se essa entidade é o próprio lá, né? Intuir a sua iminente prisão, como se ele tivesse percebido que ia ser preso, e tenha fomentado de forma explosiva filosofias de acordo com o Manifesto de Lúcifer, em relação aos direitos dos grupos e também com a ressurreição da visão eugenésica radical que Caligaste havia intentado implantar milhares de anos antes. Foi quando aconteceu, né, Hitler, guerras mundiais e muitas revoluções, a Revolução da França e de outros países da Europa. E o caos se apoderou do planeta como se forças opositoras tentassem bloquear a prisão do rebelde. E também, e agora eu não consigo enxergar, porque esse negócio está na frente, Podemos atrapalhar, né, Prejudicar. o novo governador-geral. Então, eles mostram que antes das trocas de governador sempre acontecem epidemias e pandemias, além de guerras e outras coisas. A peste de Marsella em 1720, a cólera em 1820, 10 anos antes, né, do governador-geral. A gripe espanhola em 1920, o coronavírus em 2020, coincidindo aqui todos 10 anos antes da troca de governador-geral. A cada 100 anos parece haver um grande surto de pandemia. Praga em 1720, cólera em 1820, a gripe espanhola em 1920. As pandemias mencionadas acima parecem seguir o mesmo padrão da epidemia viral da China, de 2020, que é o corona aí, né? A Revolução Francesa, em 1789 a 1799, e outras revoluções que houveram na mesma época. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito envolvendo vários países entre 1914 e 1918. Acabou bem próximo de 1920, que seria o ano do governador. 1930, quer dizer. A Segunda Guerra Mundial, um conflito de proporções globais, aconteceu entre 39 e 45, após, né, sendo a mais distante das datas. O governador em 30 e a guerra foi 9 anos após. Vamos nessas datas e esses acontecimentos históricos comprovam que antes e depois da chegada do governador sempre acontecem fenômenos, né? Vamos dizer dessa maneira aqui. Esses acontecimentos não ocorrem no ano da troca do governador, e sim anos antes, já começam a bloquear os esforços para restaurar o planeta ao seu ritmo normal de evolução. E pensam com isso evitar qualquer prisão de rebeldes. Eles fazem duas perguntas aqui, né? Estarão preocupados os seguidores de Caligaste e da Ligaste com possíveis prisões de um desses personagens? E intentar uma reorganização mundial
que fomente seus ensinamentos, seus planos para deter a prisão desses? Enquanto houverem simpatizantes, as detenções poderiam ser adiadas? Mas não há certeza sobre isso. Eles perguntam, mas não têm certeza. A chegada de um novo governador residente pode trazer novas diretrizes que devem manter muito preocupados esses rebeldes. A prisão de Satanás, coincidindo com a troca do governador geral, deve trazer muita ansiedade e, além da ansiedade para eles, cria um precedente, né? Assim, não é casualidade que estejamos vivendo algo insólito, uma espécie de aceleração do caos e crises planetárias de fenômenos políticos e revolucionários que separam os seres humanos. E daqui a 2030 observaremos uma aceleração de guerras, enfermidades e outros assuntos que tentam reconfigurar violentamente e velozmente a toda a sociedade humana, para tentar demonstrar que um projeto de rebelião contra Micael é viável e que a rebelião contra Deus finalmente teria êxito, trazer o caos necessário para reconfigurar o planeta sob os ideais de Lúcifer. O livro não diz, mas dá as informações necessárias para sabermos por que a cada 100 anos entra em uma espécie de colapso e se tenta uma reforma agressiva no planeta. Eles, né, esses pessoal que desenvolveram o estudo, vislumbram uma possibilidade, porém são claros ao dizer que é apenas uma possibilidade. Baseados na troca do governador residente, e que já se passaram 2000 anos da ressurreição de Jesus e de Pentecostes, e que poderia ocorrer uma ressurreição planetária ou milenar, né? Seria talvez mais milenar, né? Mas é uma possibilidade apenas. Aí aqui eu sou obrigado a mencionar esse teste Trinity, porque eu vou falar dele mais na frente. Eu mesmo não tinha conhecimento disso, então muitos de vocês podem, ou até todos, saber disso. Eu não sabia e resolvi colocar aqui para a gente ficar inteirado do assunto. Quando eu falar, a gente sabe o que que é. Essa história você provavelmente já conhece. Em agosto de 45, o exército dos Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, deixando um rastro enorme de destruição, matando milhares de pessoas e colocando um ponto final à Segunda Guerra Mundial. O que muitos não sabem é que antes disso, os norte-americanos também soltaram as temidas bombas em seu próprio território. O objetivo não era atingir alvos, destruir coisas, muito menos matar pessoas inocentes, mas sim fazer um teste. Mesmo assim, essas coisas horríveis acabaram acontecendo nos vilarejos próximos ao local do teste Trinity, e ele menciona o local. Novo México, julho de 45, em meio ao deserto de Jornada del Muerto. Os atingidos pelo teste Trinity levaram décadas para saber o que estava matando suas famílias. A enorme bomba era responsável por chamas 10.000 vezes mais quentes que o Sol. Uma nuvem de... Não consigo enxergar. Podemos ler para Uma ti, Rony? nuvem É, de uma, fumaça com 20 quilômetros de altura e uma onda de choque que quebrou janelas até 150 quilômetros do local da explosão. Isso aconteceu lá no Novo México, nos Estados Unidos. Eles experimentaram a bomba lá. Tem vários Esse filmes é que chamado relatam isso, né? Tem o vários teste filmes, Trinity. né? Uhum. Eu nem sabia disso. Fiquei sabendo agora. Eu já vi filmes sobre isso. Aí vem aquela frase que eu pedi atenção, os regimes temporários planetários em todos os mundos isolados, que está no livro no 5394. Incremento de atividades OVNIs, não respiradores fazem pesquisas perigosas e não são invulneráveis. Aqui é só como se fosse assim um chamamento, né, para o que eles querem dizer. Existe um aumento de atividades OVNIs
E os não respiradores, será que eles fazem pesquisas perigosas? E eles não são invulneráveis, isso o livro diz. As visitas de OVNIs, né, eles querem dizer, podem ser de algum desses 37 mundos isolados. E temos o fenômeno o OVNI. Não envolve apenas seres materiais, envolve também os transportadores seráficos, seres intermediários, controladores físicos, comissários das raças e também seres físicos dos 600 e mesmo dos 37. Esses teriam relações com os governos e eles têm esses tipos de acordos com esses, como acordos misteriosos, né, entre governos e esses seres. Podem estar relacionados especificamente com os 37. E isso explicaria esses regimes planetários temporários, que vêm a substituir essas visitas periódicas de Caligasta. São possibilidades, mas principalmente com relação à proximidade do ano 2030, parece que algo se está preparando, que uma grande mudança está chegando, e que talvez vamos passar da fase em que isso é administrado por governo. E isso não deve nos causar demasiada preocupação, eles dizem. Então, existe isso realmente está acontecendo, né? O governo dos Estados Unidos está fazendo aqueles inquéritos lá sobre OVNIs, está aparecendo as coisas, né? Aí eles fazem umas perguntas aqui. Haverá naves pousando no Capitólio? Aliens cumprimentando os humanos? Não acreditamos nisso. Penso que o que acontecerá é uma mudança de mentalidade psicológica da humanidade e que nos acostumemos para um novo estágio, porque esses regimes planetários temporários possivelmente têm como objetivo preparar-nos para um novo processo evolutivo humano. Aí ele faz aqui uma comparação com o descobrimento da América, tá? Isso é similar ao descobrimento da América. É interessante que Colombo tinha indicações que haviam pessoas na América. E, por outro lado, ele considerava que seriam os índios. Porém, haviam relatos de pessoas que eles contataram, eles ainda tinham tecnologia ou itens que chegaram do outro lado do Oceano Atlântico, com eles, né? Disse que viram alguns aborígenes que tinham aspectos de pessoas mortas do mal, que haviam chegado do outro lado do oceano, e Colombo os viu como mortos. Então surgiram rumores de pessoas do outro lado da América. É muito parecido ao que vemos agora, que existem rumores de que existem corpos de aliens, existem elementos de que há contatos preliminares. Mais ou menos o que ele quer dizer aqui, do outro lado da América, seriam aqueles do 100 de Caligástia lá, né? Talvez tivessem, sei lá, sobrevivido, ou progenie deles, alguma coisa parecida com isso, e tivessem atravessado para o lado de cá. Mas tem, agora estou tentando me lembrar ali em qual parte do livro que fala dos que chegaram, né, pelo Peru. Ele fala, né, pelo Peru, dos seres que vieram para a América. E ali tem alguma coisa. Depois eu posso achar. É, E, mas e, pode falar. e isso aí vocês viram ontem. Eu não acompanhei tudo, mas eu vi que um ufólogo do México, né? Ele disse que eram alienígenas as múmias que ele levou, outros já estão dizendo que não, que são humanos, mas que foram encontradas em Nazca, né? E ele levou para o parlamento ontem aquelas múmias e, e já acharam várias lá, e uns dizem que são extraterrestres, né? Tem que ser aqueles filhos a progenie do 100 lá de Caligástia, né? É, Mas pode ser. eu acho que não, sendo que eles eram do 100 de Caligaça, saíram os intermediários primários e o resto foi mortal, morreu. Não tem que... Mas eles não se relacionaram com as mulheres humanas?
Eles se relacionaram com as mulheres humanas e virou o povo nodita ali. Sim, deu origem aos noditas. E E isso os eu queria Néfilins? você. Os Netflix, que seja. Mas eu estava pensando, essas histórias, elas sempre vão acontecer. Imagina no tempo que Colombo veio e viu umas tribos aí de índios que se pintavam tudo de cinza e branco. Aí levou a história para outro Sim, lado sim. também, né? Pode. Pode ser, porque até hoje, lá no Dia dos Mortos, lá no México, eles se fantasiam de esqueleto, né? Exatamente, tem até essa história de lá, é verdade. É, Então, aqui tem esses projetos, tá? Que hoje a gente sabe, né? Que eles estão desenvolvendo para 2030, né? Uma pressa terrível e que estão querendo passar para 2027. Estão puxando mão um pouquinho. Eles falam, curiosamente, quando Colombo faz a descoberta, seu primeiro lugar-tenente passa informações através do filtro de um governo do Império Espanhol. Novamente vemos um padrão, há um filtro, há um estágio em que isso é gerenciado por governos. Por que governos? Eles também têm medo de que haja uma espécie de caos social, que diminua a sua autoridade, que diminua o poder do Estado sobre a população. Então, por essa razão, existe uma espécie de etapa de um regime temporário onde eles gerenciam isso. O que ele acha que vai ocorrer é que, conforme nos aproximamos de 2030, isso será público, no sentido de que vão saber oficialmente sobre a existência de outros seres, mas não teremos contato com eles. Eles não virão visitar-nos, não vão quebrar a quarentena, mas vai ter um contato no sentido de ter o conhecimento. Esse será o contato, e não o contato real. Conhecer a informação oficial que eles estão lá, porém não acabará a quarentena. Nenhuma indicação disso. É como quando se descobriu pessoas ou o povo da Europa descobriu habitantes na América. Você sabe que existe, mas não existe o contato, né? eu achei, Sidney, só vou ler, posso ler o parágrafo ali, e é isso aí que o Colombo viu, eu acho, ó. É no 79,5. Essas civilizações foram produtos evolucionários do Sanji, ainda que traços de sangue andita houvessem alcançado o Peru. Excetuando-se os esquimós na América do Norte, uns poucos anditas polinésios na América do Sul, os povos do hemisfério ocidental não tiveram nenhum contato com o resto do mundo. Tá, aí não entendo. Mas é isso que ele menciona mesmo, né? Alcançaram o Peru. Eles passaram para o lado de cada oceano. Uhum. Então, Faz mas você sentido, lembra que disse que o você lembra Colombo, que os continentes eram mais próximos depois que eles foram se distanciando? sim. Isso foi bem antes de Colombo, né? Mas isso aconteceu milhões de anos antes. Isso Exatamente, fica milhões de fora anos. de. É, Exatamente, isso fica muito fora, O livro de Urântia muito fala que longe, teve né? pela Polinésia, chegou um grupo ali, né? No Chile, por ali e tal, né? Continuando. Aí já se sabia oficialmente do Novo Mundo, esse novo continente que é a nossa América, aqui, né, do lado de cá. E aí veio a expressão Novo Mundo, mas não uma maior elevação ou uma espécie de impacto inicial. É falado por um tempo ou choque psicológico. Mas então as pessoas se acostumam com isso. Como sabemos hoje que há pessoas na China e que, por causa de quarentenas, por pandemia e tudo aconteceu de repente, o contato é limitado ou restrito. É uma espécie de conhecimento do que vai acontecer oficialmente, do fenômeno e desta situação que estamos passando, da fase que foi administrada pelos governos a uma etapa que será administrada pela população. É um estado gradual, mas insisto e é importante.
não há indício que haverá um contato, que eles vão baixar as naves ou que vamos ver OVNIs em todos os lugares. Não há essa indicação. Haverá uma oficialidade, uma mudança de consciência da humanidade. Vamos normalizar a existência de outros seres. E eu tenho muito claro e posso dar fé de que o assunto está indo desta maneira. Isso quem está falando é eles, viu, pessoal? Não sou eu, não. Não confunda. Mas pelo livro de Urântia, nós já estamos divulgando isso para todo mundo, que existem milhões de planetas, milhões de seres, vários Sim, tipos, né? O próprio livro sim, de Urântia está fazendo esse trabalho. exatamente. E eles vão ter que reconhecer agora, né? Os governos, eu digo. É, vamos ter que reconhecer e nós vamos continuar falando. Também. Aí ele fala: esse é o fim dessa fase e o início do novo. Possivelmente está relacionado com a chegada do novo governador-geral planetário e de outras criaturas que depois vamos analisar em um vídeo posterior. Esse vídeo eu não vi ainda. Deixo vocês com essas perguntas. Esta é uma das perguntas. Então, não veríamos um contato de massa, mas uma espécie de ganho de conhecimento. Vamos ver outra dúvida que surgiu. A outra dúvida tem a ver com os não respiradores. Novamente, a questão é se eles nos visitam, porque temos a teoria de que poderiam ser os não respiradores relacionados à recuperação dos corpos, e parece provável que o livro de Urântia, curiosamente, usa frases muito sugestivas que conhecemos, que os reveladores, assim, de repente, eles querem dizer algo, mas se seguram e não dizem. Tem uma frase no livro que diz que muitos de nós poderíamos estar interessados no comportamento desses seres ou nas atividades desses seres, porque sua esfera está muito próximo da nossa, que é o 4936, né? Eu e a Lília estamos muito interessados. A Lília É, saiu. então, então, aqui eles falam o seguinte, quer dizer o seguinte, né, que os não, que esses ET que estão de posse lá, os governos, né, que as naves caíram, eles têm, seriam os não respiradores, tá? Isso que ele está querendo juntar, né, as partes. Agora, inclusive, os japoneses também estão confirmando que deve existir um planeta dentro do sistema solar, umas duas vezes o tamanho da Terra, e que dentro da nuvem de Oort, né? Que tem mais coisas ainda, né? Sei É, lá. então. No livro fala que surgiram 12 planetas. Um deles eu acho que se perdeu ali no meio e, eu não sei também, criou. Mas será que existem ainda 11 ou não? Não sei. Isso também não Eu está entendi confirmado. pelo livro que próximo a nós é mais de que um planeta, porque ele fala no plural. Se é plural, é mais que um. Pelo Seriam estudo do pelo menos Alexandre dois. Albino, ele dá o percentual de chance que tenha planetas habitados no nosso sistema solar. Se eu não me engano, é 17%, alguma coisa assim que ele fala. O guri que fez o estudo. Aí continua aqui, então. Então, por que os humanos poderiam estar interessados na conduta dos não respiradores? Como comentado anteriormente, diz que são vulneráveis a desastres e tempestades eletromagnéticas ou outros tipos que são desconhecidas em Urântia. Isso nós vimos no livro, realmente, né? Que tem esse problema de tempestade magnética, que eles têm que se proteger em tipo de Ah, mas, casas, né? A prova é, desse mas, tipo é, de. mas é no planeta deles, né? Porque não tem atmosfera, então. Isso, exato, lá no planeta deles. Hum. Mas aqui ele vai chegar onde ele quer, que daqui a pouco. Para a época da revelação, então, estamos falando sobre o ano de 1930. Mas misteriosamente ou curiosamente, quando o teste Trinity é feito, fala dessa energia nuclear desencadeada ao ser testada, afetou uma dessas naves. Então, talvez aí explique-se eles terem nave e esses corpos, que a energia atômica afetou a nave.
E eles descobriram sobre o nosso poder de energia nuclear. Quer dizer, Por azar, os caras estavam no lugar errado na hora errada. exato, e caíram, né? Essa. E os que escaparam descobriram o nosso poder, né? Então eles começam a monitorar, e isso também aparece no relatório do Congresso dos Estados Unidos. Começam a monitorar um pouco sobre as bases nucleares que temos, e a energia nuclear afeta essa raça de não respiradores, porque para as outras raças nada acontece com eles. Eles podem ser muito mais avançados, mas os não respiradores são vulneráveis. Parece que os testes nucleares os afetam. E porque disse que deveríamos estar interessados no comportamento dessa raça em relação a nós. Então, entendeu o que ele quis dizer? Porque caíram naves por causa do teste Trinity, acabou derrubando a nave deles. Sim. Talvez para que a gente não machuque eles, né? Para poder fazer essa inter-relação, né? É assim que eles sugerem que os não respiradores tenham um contato ou nos visitam, ou vêm de vez em quando. Entram em nosso espaço aéreo. Essa frase parece muito interessante. Dá a entender que entram em nosso espaço aéreo ou no planeta. Estariam associados ou unidos aos planetas rebeldes? Uma pergunta, né? Não sabemos. Claramente o livro não diz isso, mas poderia haver uma relação. Outro ponto são esses regimes planetários temporários. São inaugurados nos planetas rebeldes. Se dá permissão para falar sobre um planeta vizinho, e nesse documento disse que é uma permissão excepcional. Então, tudo tem a ver com excepcionalidades, como se houvesse um controle de informações, como isso se encaixa com essa exceção. Permite o contato, permite a informação, mas todas com exceções, tudo com restrições, com limitações. É muito interessante a linguagem que utilizam os reveladores. Finalizando, discorre sobre a pressa, o apuro a implantar agendas emergenciais bem próximas à data de 2030, bem ao método caligastiano, em total discrepância com o método do livro, que é por evolução lenta. Aí ele quer dizer, ele misturou tudo aí agora, né? Ele quer dizer que são os não respiradores, que eles são rebeldes e que eles estariam ligados com alguns governos do nosso planeta, né? Mais ou menos por aí. Se é governo físico, material, ou se é o governo de Caligasta, né? Ou, sei lá, o É, que acha, né? Talvez. Mas eu acredito, sei lá, eles estão presos pelo que o livro fala, né? Você não deveria se preocupar com Caligaste? isso, né? Caligasta está por aí solto, mas diz que ele não tem mais muito poder nem nada. E se eu fico pensando, pode ser que Satã, ele foi destituído, realmente preso, quando mais ou menos das revelações do livro de Urântia. Então, também não vai mais Sim. incomodar tanto, né? Pois é, eu fiquei pensando se aconteceu, né? Eles estão fazendo todas essas previsões, assim, mais ou menos na época que Satã foi. Se Satã foi preso, por que que a cada 100 anos continua acontecendo todos esses tumultos? É por causa do Caligaste Caligari, estão aí. Pois é. Uhum. porque Eles estão soltos, né? Estão tentando, né? Pois é, eu estava pensando, se Também fala, Satã foi preso, talvez não tenha mais tanto poder, né? Sei, né? pois é, mas no que afeta falaram ele, em digamos, o explicar que Caligari? No que afeta o eles não Caligari a troca do governo? Ele, Não, é como se ele estivesse trabalhando, e aí esse governo, quando troca, ele, é aquilo que o Sidney falou, parece que acelera ou mexe com esse pessoal, né? Sei lá, acho um pouco é como se forçado. fosse uma eleição têm medo que terrena, sejam alguma coisa. presos, né? Por exemplo, que criou o precedente lá atrás, né? Com Satã. É isso que ele quer dizer. Como se diz, são conjecturas, né? Vamos lá.
Podemos, Sim, podemos conjecturar à vontade. é verdade. Aí aqui já é outra coisa. Quer dizer, a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Eu puxei uns textos do mandato de publicação, que deixa a gente um pouquinho mais tranquilo ou não, né? Vocês que dedicaram suas vidas a serviço do livro e da fraternidade não fazem ideia da importância de seus feitos. Sem dúvida, vocês viverão e morrerão, sem entender completamente que participaram do nascimento de uma nova era de religiosidade neste mundo. O futuro não está aberto à sua compreensão mortal, mas vocês farão bem em diligentemente estudar a ordem, o plano e os métodos de progressão como foram ordenados durante a vida terrestre de Micael, quando a palavra se tornou carne. Vocês estão se tornando atores de um episódio subsequente, quando a palavra se torna um livro. Grande é a diferença e é que eu toquei na tecla errada. Grande é a diferença nessas dispensações de religião, mas muitas são as lições que podem ser aprendidas do estudo da idade anterior. Vocês devem novamente estudar os tempos de Jesus na Terra. Vocês devem cuidadosamente anotar como o reino do céu foi inaugurado no mundo. Teve uma evolução lenta e se desenvolveu naturalmente, ou veio como uma súbita demonstração de força e como uma exibição espetacular de poder? Foi evolucionário ou revolucionário? Vocês devem aprender a dominar suas almas com paciência. Vocês estão em associação com uma revelação da verdade, que é parte da evolução natural da religião neste mundo. Um crescimento ultra rápido seria um suicídio. O livro está sendo oferecido para aqueles que estão prontos para ele, muito antes da sua missão mundial. Do dia da sua missão mundial. Eu não consegui ler porque tem uma faixinha preta na frente. Ah, sim, sim. É que considerações minhas mesmo, tá? Da minha opinião. Vocês podem descer, ficar bravo à vontade. A pressa e o desespero não é nosso, não é para nós. Segundo uma publicação, como Cristo Micael nos trouxe o reino. Então, teve uma evolução lenta e se desenvolveu naturalmente. E está aí até hoje. Erroneamente, é verdade, né? Uma parte não muito certa, mas a ideia principal ainda está aí, embora já tenham se passado 2000 anos. A revelação, que é o livro, segundo ela mesma, é para 1000 anos. Estamos apenas a 68 anos de 55. Ainda falta bastante. Sua validade, digamos assim, chegará a 2955 da publicação. Realmente, segundo o mandato, não estaremos vivos para ver. Nós devemos prestar esse serviço com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. E fala sobre a fé, né? Eu dei uma puxadinha no Google lá. O que seria essa fé? É o firme propósito nas coisas que se espera, sendo a prova das coisas que não se vê. Por isso que são agondonteiros, né? Disseminar o livro, criar e ampliar grupos de estudo, no nosso caso, para todo o país, pelo menos para o Brasil, né? Jesus retratou a profunda segurança do mortal sabedor de Deus ao dizer: para um crente do reino que conhece Deus, que importa se todas as coisas terrenas entrarem em colapso? As seguranças temporais são vulneráveis, enquanto as seguranças espirituais são inexpugnáveis. Quando as torrentes da adversidade humana, do egoísmo, da crueldade, do ódio, da malícia e da inveja afluírem à porta da alma humana,
podeis manter-vos na certeza de que há um bastião interior, cidadela do Espírito, que permanece absolutamente inatingível. E isso é verdadeiro, ao menos para todo aquele ser humano que tenha entregado a guarda da sua alma ao Espírito residente do Deus eterno. Alguns entre nós pensam que devemos acelerar nossos métodos e processos. No entretanto, o mandato e o próprio livro nos dizem que devemos agir com cautela. Todos os processos nos universos são lentos. Quantos milhões de anos foram necessários para que o planeta estivesse habitável? Depois disso, quantos milhões de anos levaram para que a vida implantada chegasse a sair dos mares e começar a andar sobre a Terra? E ainda depois disso, quantos mil anos levaram para que surgissem Andon e Fon? Mediante todo o mencionado, vemos que realmente as coisas não acontecem rapidamente. Acontecem por evolução e não revolução. Não que devemos ficar sentados esperando acontecer, e isso não está ocorrendo. Estão todos envolvidos em transmitir o que aprendem. É natural. Quando aprendo, não aprendo só para mim. Logo em seguida, sente-se uma vontade quase incontrolável de compartilhar o que se, o que se sabe. Não o fazemos muitas vezes pela receptividade. E aí eu fiz um quadrinho do lado mostrando o tempo, né? Há 1 bilhão de anos começou efetivamente a história de Urântia, né? Por volta dessa época foi colocado nos registros físicos de Nébadon e lhe foi dado seu nome de Urântia. Há 550 milhões de anos foi feita a implantação nas águas, né, dos mares. Há 210 milhões de anos, os primeiros animais terrestres surgiram. Há 1 milhão de anos, Urântia foi registrada como um mundo habitado. Do ano de 34 até o nascimento dos dois primeiros seres humanos, contam-se 993.419 anos. E até hoje, 993.508 anos. Aí tem uma citação dos portadores da vida, né? Não vos deixeis confundir pelo fato de sermos chamados de portadores da vida. Podemos transportar a vida, e nós a transportamos aos planetas. Mas não transportamos nenhuma vida para Urântia. A vida de Urântia é única e original como o planeta. Esta esfera é um mundo de modificação da vida. Toda a vida que surgiu aqui foi formulada por nós aqui mesmo no planeta. E não há outro mundo em toda a Satânia e mesmo em todo o Nébadon que tenha uma Tem existência de vida igual a essa de Urântia. uma Então, queixeta, mas... realmente, por aqui nós vemos que realmente somos únicos, né? Em todo Nébadon não existe outro. Até porque Jesus veio aqui, né? Então, só por isso nós também já somos especiais. Tem isso também. E aqui nós não podemos invadir o livre-arbítrio das pessoas. Trata-se de querer forçar o livro, né? Ou coisa parecida. Ainda que sejam nossos amados entes queridos, né? Irmãos, pai, mãe, esposa, esposa. O livro está sendo oferecido, como disse o mandato, né? Para aqueles que estão prontos para ele. E aí, quando, né? Lá no livro também diz, quando a atual luta ideológica houver passado. Aí eu penso, já vi alguma coisa do pessoal da UAB, provavelmente eles têm, que é importante ter alguns cálculos para a gente mostrar o progresso, né, da UAB. Quantos grupos foram criados e mantidos a partir de alguma data? Quantos livros foram entregues? Quantos facilitadores existiam e existem hoje?
e muitas outras questões que a gente pode mostrar o crescimento, pelo menos no Brasil, né? Eu acredito que a UAB deva fazer essas coisas, ou até tem Sim, esses dados. se acompanha isso, assim. Você não tem esses dados, Cid? Não. Não, né? Eu Até penso Pode falar, desculpa. que houve crescimento, né? Eu penso. Ah, de Não vi os dados, certeza. mas acredito que sim. Sim, sim. Até o Marcos Dalmoni está aí nos assistindo. Marcos, tu queres falar alguma coisa? Tens alguns números na cabeça ou melhor não? Eu sei que de vez em quando saem relatórios também, Cid. Tem os relatórios sempre, mas a É, gente né? tem esses dados. Aumenta, assim, bastante. O Marcos abriu aqui o microfone. Marcos? Então, o Brasil tem crescido. O Brasil, obviamente, depois do espanhol, dos Estados Unidos é o que mais vende livros. O crescimento dentro do Brasil, do livro de Urântia em si, as vendas do livro de Urântia e principalmente a penetração que ele está tendo no Brasil é enorme. Dá para ver pela quantidade de pessoas que se juntaram aos canais da OAB ultimamente, da própria Rádio Urântia, que tem crescido enormemente a audiência, e de como as pessoas têm procurado também a OAB. Eu encontro muitas pessoas que, a bem da verdade, nunca, até nem conhecem a OAB, o que prova que muitas pessoas estão vendo o livro de Urântia sem nem chegar a nós, mas que nesses últimos 4 anos houve um crescimento enorme do livro de Urântia no Brasil, isso teve, não há dúvida. Tanto é que a última impressão agora que a Tamara comentou, ela imprimiu 5.000 livros para o Brasil. O que nós temos tendo problema de ter os livros disponíveis no Brasil é a falta de distribuidor, como infelizmente a Livraria Cultura fechou, a Saraiva também fechou, nós não temos distribuidores no Brasil. Essa é a única Pela, pena. É uma pela, lástima, e o que está sendo vendido aí é um preço absurdo por R$ 250. O livro vem subsidiado por menos de US$ 10, eles vendem a 200 e tantos reais, é um absurdo isso tudo, né? Então, teria que achar uma solução para trazer o livro do Brasil, porque muitas pessoas querem o livro, né? E outra coisa que deu um grande impulso também é o audiobook. Enorme o impulso que deu ao livro de Urântia e o audiobook. É isso. Obrigado, Marcos. Obrigado a você. Realmente confirmou que teve um grande crescimento. Aí mais um texto do livro. Durante os tempos de instabilidade psicológica do século XX, em meio às perturbações econômicas, às contracorrentes morais e às violentas marés sociológicas dos ciclones que são transições para uma era científica, milhares e milhares de homens e mulheres tornam-se humanamente desajustados, ficando ansiosos, impacientes, temerosos, incertos e instáveis. E como nunca antes na história do mundo, necessitam do consolo e da estabilidade de uma religião sadia. Em meio a essa realização científica e ao desenvolvimento mecânico sem precedentes, pairam a estagnação espiritual e o caos filosófico. O livro fala sobre isso, né? Quando um lado vai muito mais do que o outro, causa problemas também. A ordem social atual não é necessariamente certa, não sendo divina, nem sagrada. Contudo, a humanidade procederá bem caso se mobilize lentamente para fazer modificações. Aquilo que tendes é bastante melhor do que qualquer sistema conhecido pelos vossos ancestrais. Assegurai-vos, quando fordes fazer alterações da ordem social, de que elas sejam para melhor. Não vos deixeis persuadir a experimentar as fórmulas já descartadas pelos vossos antepassados. Ide, avançai, não retrocedais, que a evolução prossiga, que não seja dado um passo para trás. A religião cura eficazmente o sentido de isolamento idealista do homem, ou de solidão espiritual.
ela emancipa o crente como um filho de Deus, um cidadão de um universo novo e significativo. A religião assegura ao homem que, seguindo a luz da retidão, que é discernível dentro da sua alma, ele estará assim identificando-se com o plano do infinito e com o propósito do eterno. Uma alma liberada desse modo começa imediatamente a sentir-se em casa, nesse novo universo, o seu universo. Após passar pela experiência de uma tal transformação pela fé, não serei mais uma parte escravizada do cosmo matemático. Sereis mais um independente filho volicional do Pai Universal. Não mais esse filho liberado que está lutando sozinho contra a condenação inexorável da terminação da existência temporal. Terminação na existência temporal. Não mais ele combate a toda a natureza com as possibilidades desesperadamente contra si. Não mais ele hesita com um medo paralisante de ter, por acaso, colocado a sua confiança numa quimera sem esperança, ou de ter pregado a sua fé no alfinete errado do imaginário. Agora, sobretudo, os filhos de Deus estão alistados junto para lutarem na batalha que é o triunfo da realidade sobre as sombras parciais da existência. Afinal, todas as criaturas tornam-se conscientes do fato de que Deus e todas as hostes divinas de um universo quase sem limites estão do seu lado na luta superna para alcançar a eternidade da vida e a divindade de Estado. Tais filhos liberados pela fé certamente se alistaram nas lutas do tempo ao lado das forças supremas e das personalidades divinas da eternidade. Até mesmo as estrelas nos seus cursos agora estão na batalha por eles. Afinal, eles contemplam o universo de dentro, do ponto de vista de Deus, e das incertezas de um isolamento material. Tudo fica transformado nas certezas da progressão espiritual eterna. E mesmo o tempo não se torna mais do que uma sombra da eternidade, lançada pelas realidades do paraíso sobre a panóplia em movimento do espaço. Esse texto é de um Melquisedeque de Nébel. Esse vocês podem ler. Só tenho a agradecer. Parabéns, Sidney. Muito bacana a sua. Nossa. Ainda não acabou. Ah, não. Agora eu faço um contraste, que tem os mais apressados, né? Continua sendo apressado. Como a sua outorga em Urântia foi de emergência, não consta nos anais qual possa ser o futuro de Maquiventa. Pode acontecer que o corpo Melquisedeque de Nebel haja sofrido a perda permanente de um dos da sua ordem. Comunicações recentes vindas dos Altíssimos de Edentia e mais tarde confirmadas pelos anciões dos dias de Versa sugerem, com ênfase, que esse Melquisedeque de alta outorga esteja destinado a tomar o lugar do príncipe planetário caído, Caligastro. Se as nossas conjecturas a esse respeito estiverem corretas, é bastante possível que Maquiventa Melquisedeque possa novamente aparecer pessoalmente em Urântia, de algum modo diferente, reassumir o papel de príncipe planetário destronado, do príncipe planetário destronado, ou então aparecer na Terra para funcionar como príncipe planetário vice-regente.
representando Cristo Micael, que é agora quem de fato detém o título de Príncipe Planetário de Urântia. Ainda que esteja longe de parecer claro para nós qual possa ser o destino de Macbeth, contudo, acontecimentos recentes sugerem enfaticamente que as conjecturas anteriores provavelmente não estejam muito distantes da verdade. E lembre-se, o livro foi escrito em 1930. Naquela época eles estavam falando isso. Muito obrigado a todos. E nada substitui a leitura. Agora acabou. Mas o difícil é quando eles falam que o livro é para 1000 anos. Aí tira esperança de novidades mais próximas. Final, né, de 68 anos é pouco, né? Perto dos 1000. Muito bom, agora eu fico pensando sobre tudo isso. A Lilian havia me dito que você ia pensar. Jorge levantou a mão, falou. Não, não, tá, desculpe, eu queria era bater palma, alguma outra coisa. Ah, Ai, Mais uma noite para dormir menos. mas então, bom, até 2030, então nós vamos sofrer ainda. Aliás, continuar sofrendo. Não sei, né? Eles estão querendo acelerar aí, né? Não viu os governantes aí querendo passar para 2027? Já estão querendo puxar para antes? a China parece que é para 2049, ela está se preparando. Mas É interessante esse estudo aí que fizeram, né? A cada 100 anos, essa proximidade com. E realmente as coisas estão acontecendo de novo, como. Nós temos que cuidar muito, desculpe, nós Não, temos pode que falar, Jorge, desculpa. Não, eu acho assim que a gente tem que cuidar muito, o ser humano, nós somos muito propensos isso até é natural dentro da gente, de, eh, de achar que aquilo que nós estamos vendo neste momento é o que vai continuar acontecendo, né? Então, tem algumas questões, a gente, vamos supor que tudo seja verdade ou não verdade, né? Então, é muito, muito comum os seres humanos, não, vai ser isso, vai acontecer, e vai achar justificativas para que tudo isso aconteça, né? Então, sei lá, eu sempre penso assim, que a gente tem que ir sempre devagar nessas coisas, realmente discutir bastante. O Sidney trouxe esse assunto em pauta. Eu já tinha escutado também algumas coisas, né? Mas, sei lá, aí, vamos supor, eu fico pensando, tá, mas o que que houve em 1230, 1330, 1430, 1530? Eles estão pegando só os últimos 3, 4 séculos, onde é que tem alguma informação, né? Tem essas questões, assim, né? Então, com bastante Teria que cuidado, olhar a história, né? né? Tem que olhar ali. Mas, o senhor Marcelo levantou a mão, mas só para dizer. Mas ontem até eu estava numa outra reunião de outro grupo, e interessante é que tem muitas correntes, né, falando sobre esses acontecimentos e tudo de agora, né? Não só esse pessoal aí do livro de Urântia, mas tem vários, né, falando sobre esses acontecimentos assim que estão para vir, que estão chegando, que já estão aí. Bem interessante. Seu Moacir, Então, pessoal, estão falando aí de 1000 anos, né? Até o livro de Urântia fala sobre esses 1000 anos. Então, veja bem, o ano judaico, se alguém quiser me corrigir aí, eu não entendo muito, mas eu vi um rabino falando o seguinte, ó, o ano judaico está em 5.783. Então, está faltando praticamente umas 3 gerações para chegarmos no ano 6.000, né? Veja bem, como o livro de Urântia fala, inclusive, em 1000 anos,
E o judaísmo fala que o novo Messias virá, não que virá como Jesus veio, mas do ano 6000, do ano 6000 ao ano 7000, é o ano onde a Terra vai devagarinho se tornando pacífica. E neste período é que o Messias virá em termos de paz. Eu não sei se o meu raciocínio, porque eu peguei isso da cabeça uma palestra de um rabino. Então tem uma certa conexão com o livro de Urântia, com esses 1000 anos que nós estávamos preocupados. Porque após o ano 6, daqui a mais 3 gerações, vai ser um sofrimento terrível ainda na Terra. E realmente está sendo verdadeiro. Passando essas 3 gerações, mais ou menos, uns 2000 e pouco, 200 e poucos anos, 2017, fiz uma continha aqui dividida por 3, dá 3 gerações, ainda enfrentaremos problemas seríssimos. E após os 6000, até 7000, vai ser demorado, mas é onde surgirá a paz e é onde virá o Messias em termos não de pessoa, mas de paz. Eu não sei se foi claro, porque eu entendi isso do que o rabino falou. Tomara que seja tão rápido assim, Marcelo. Eu estou achando que vai Pois é, demorar mais. Eu acho que vai é, demorar mais que não, isso. a gente não sabe, né? Mas eu digo, é um raciocínio que alguém que for aí que entenda do judaísmo poderia esclarecer isso um pouco. Eu achei muito interessante. Acho que tem que seguir muito aquilo que Jesus colocou, colocar a fé em Deus, É, ter Deus no coração e não ter medo de nada, né? A pior coisa é ter medo. Então ele sempre dizia, tende ânimo, né? Vamos lá, sejam positivos. É isso que eu penso. é Apesar verdade. de que não é fácil isso. Desirê, Oi, pessoal, boa noite. Pegando aí isso que uma pessoa. Quem foi que falou agora? Foi o Moacir, antes dele, não me lembro a pessoa que falou. o Jorge. Acho que foi o Jorge falando de que nós temos a tendência de achar que o que nós vivemos vai permanecer. E aí, vendo agora essa observação do seu Moacir, eu acho que uma coisa complementa a outra, no termo, no sentido da relatividade das coisas, inclusive a relatividade do tempo, né? Então, por que é que o nosso calendário tem só 1000 anos, né? Ou 2000 anos, sei lá, né? E por que o deles tem 6000? Agora, a humanidade existe pelo mesmo período de tempo, independente da maneira que o tempo é contado, né? Então, quando fala que ele vem de 1000 em 1000 anos, aí isso daí que o seu Moacir falou também faz sentido, porque se a contagem do tempo é relativa, né, quer dizer, baseado em que tempo? Bem que eles falam, baseado no tempo, como é que é diurante, mas qual que é o tempo diurante? Percebe como é que é complexo a coisa. E ela é bem relativa, na verdade, né? Não dá para a gente dizer que vai ser só daqui a não sei quanto tempo, né? Se for pegar o calendário judaico, tá aí, ó, tá nas portas, né? Achei isso bem interessante, era isso que eu queria falar. A única coisa que eu posso falar é que, apesar de falarem que o livro dura 1000 anos, a evolução ela é feita do dia a dia. Esses seres acima, eles estão tomando atitudes. Se você pegar certas partes do livro de Urântia, elas vão durar eternamente, como o ajustador do pensamento, como provavelmente o caminho ascensional, mas muitas outras coisas, elas já se modificaram muito desde que o livro foi escrito. O que a gente está vivendo agora, na minha opinião, é uma coisa única. É uma mexida no planeta como um todo. É só questão de observar. Então, eu acho que
tem coisas do livro de Urântia que nos tranquiliza, mas eu acho que o único ponto que a gente pode e deve estar conectado é com o nosso ser interior. Porque a vibração do planeta, apesar do livro falar palavras bonitas, não, porque o ser humano não viu isso, não viu aquilo outro, existe um marketing extremamente violento para deixar as pessoas escravas nesse mundo. Olha o que acontece com os UFOs, que uma das técnicas que eles usam, né? Eles falam, não, isso é interessante, mas eles colocam dúvida. Então, a gente só discute dúvidas, a gente não discute certezas, em nenhum momento. Porque quem domina o mundo não quer que se saiba a verdade. Não tem uma religião que não esteja contaminada. Não tem uma verdade que não esteja alterada, hoje em dia. Então, só existe um ponto que o Sidney colocou lá, que é a verdade, que é você estar dentro de você com o seu ajustador. A gente não sabe qual é a verdade de tudo que está acontecendo aqui. O mundo todo está caminhando realmente para uma guerra, né? Com todas as movimentações de armas que estão tendo lá para a Ucrânia, com agora a Coreia do Norte junto com a Rússia, tudo mais, está tendo uma movimentação por uma coisa maior. E, por outro lado, vocês também estão vendo todos os fenômenos que estão acontecendo. Quem mora no Rio Grande do Sul está sofrendo pra caramba com as enchentes. Né? Houveram, na semana passada, 51, não foi terremoto, mas tremores de terra no Nordeste, coisa que nunca aconteceu. Então, se você olhar a questão do clima, a questão dos vulcões, a questão de toda a transformação que está passando o planeta, isso não está descrito no livro de Urântia. Porque nós estamos passando por uma fase de transformação e, no meu ponto de vista, é uma colheita. No meu ponto de vista, é uma dispensação. E as pessoas não acordaram para isso ainda. Então, a gente discute, mas a gente discute sempre sem saber efetivamente o que está acontecendo. Então, a única coisa que nós podemos fazer de verdade é essa conexão com o nosso ser interior. É realmente estar apegado ao nosso eu superior. Porque a vibração do planeta, ela está baixando cada vez mais o medo, a culpa e o ódio, a separatividade. Então, é importante a gente estudar o livro nesses aspectos, mas não esquecer. E não importa Caligasta, se está aí ou não está aí, não importa nada disso. O que importa é que nós estamos hoje vivendo uma situação inusitada e temos que nos apegar, no meu ponto de vista, ao nosso ser interior, porque é a nossa única saída. A verdade não está nesse mundo, a verdade verdadeira do que está acontecendo não está aqui. Está tudo sendo absolutamente manipulado. Se a gente estudar a nossa corrente é uma coisa, você estuda outro, o outro diz outra, mas todo mundo que eu tenho visto tem pelo menos uma linha dizendo alguma coisa diferente está acontecendo no planeta. Isso está claro. Isso vai, o Sidney colocou bem daqueles vídeos 2030, a bem da verdade, pelos estudos que eu vi, era para 2050, e isso daqui foi levado agora para 2030 de verdade, mas os grandes acontecimentos devem acontecer até 2025, principalmente agora nesse segundo semestre, e em 2024, onde a coisa vai pegar, digamos assim, que o bicho vai pegar mais fortemente, né? E a coisa está caminhando, é só você observar com uma certa neutralidade. Agora, não esquecer de não entrar no medo, não esquecer de não entrar no ódio e na culpa, para não baixar sua vibração, para não ser colhido pelo lado negativo. E tem muito mais coisa, mas acho que não é aí o caminho. O importante é só a gente estar ligado ao nosso ser interior agora. Era isso.